Flopados de novo, tocando num assunto muito delicado, que é a questão das crianças atípicas. Hoje nós temos a presença da doutora Raquel Azarias, nutricionista infantil, especialista em seletividade alimentar e mãe atípica. Sim, muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Doutor Marcinho. Prazer é todo nosso, doutora, principalmente se não cobrar consulta. Maíra. Olá, pessoal. Obrigada, Raquel, pela presença. É muito importante ter você aqui hoje, hein? Doutora Raquel, a internet está infestada de besteira. A gente escuta um monte de asneiro o tempo todo. Outro dia eu escutei que criança com TDAH não pode comer açúcar. Porque ela já é acelerada e o açúcar aumenta. Pô, eu acho que criança que não pode comer açúcar é diabética. Eu sou leigo. Eu acredito que seja isso. Queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre que tipo de... a questão da alimentação com... essa relação da criança atípica com a alimentação, já que a senhora é especialista em seletividade alimentar. Sim, o que acontece é, como você falou, que tem muita besteira espalhada pela internet. Também se fala muito sobre a retirada do glúten e a retirada da caseína, né, do leite, para crianças atípicas, crianças com TEA e outros transtornos. O que seria o TEA? É o transtorno do espectro autista. Existem, sim, alguns estudos que mostram alguns benefícios da dieta sem leite, da dieta sem o glúten. Porém, o que a gente não pode fazer para nenhuma criança, para nenhum indivíduo, é generalizar. Existem algumas pessoas que são beneficiadas, principalmente dentro do TEA, porque apresentam algumas questões intestinais, eles têm mais probabilidade de ter algumas comorbidades associadas, como a própria seletividade alimentar, como as questões intestinais que eu falei, e outras diversas. Mas o que é necessário fazer é, quando essa criança chega no consultório, a gente vai olhar para essa criança de forma individual. Eu costumo falar que a gente precisa tratar o indivíduo de forma individual. Então, eu não posso generalizar. Tem isso, tem aquilo, não pode comer nada. Não é assim. Eu vou precisar ver, realmente aquilo vai trazer algum benefício para essa criança? Essa família está pronta para fazer isso? Porque chegam no meu consultório a maioria das crianças com seletividade. 70% das crianças autistas, elas apresentam seletividade alimentar. Então, é um número muito alto. Então, chega uma criança numa realidade de uma seletividade alimentar, que muitas das vezes toma só leite e come batata e farofa, por exemplo. Eu tenho muitos pacientes com esses alimentos. Minha filha, por exemplo, que eu sou pai atípico, ela tinha momentos que ela só comia um tipo de comida. A semana inteira, 2, 3 semanas, a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você mudasse aquela comida dali, esquece. Já dava ruim, ela não aceitava outra comida. Hoje não, ela já come até pedra, mas assim, antes de a gente começar o tratamento e tudo mais, tinha essa questão de ter sempre um alimento fixo. Ela não mudava os hábitos dela alimentar de jeito nenhum. Acontece muito da rigidez, né, cognitiva, da rigidez comportamental. E a seletividade pode vir de diversas formas, de diversas origens. Como que eu chego e falo para um pai ou para uma mãe: seu filho só come isso? Para de dar. Como que eu faço? Não posso, eu tenho que acolher essa família, tirar esse tanto de coisa que ela ouve, né? Eu tenho que levar... E essa questão do TDAH não poder comer açúcar. Eu queria muito que a senhora explicasse isso, pelo amor de Deus, porque eu vi na internet, eu fiquei tão indignado. Sim. Eu falei, nós temos que trazer. Eu falei até com a Maíra. Mas não é só na internet, não, porque minha cunhada, meu sobrinho tem o TOD TDAH, ela cismou que o açúcar tá atrapalhando e quer tirar o açúcar dele. Tá uma guerra lá. Nenhum alimento de forma isolada é vilão para nada. Nem para... A não ser que a pessoa tenha uma alergia alimentar. E você vai ter que tirar aquele alimento que causa o problema para ela. Mas eu acho que a questão do açúcar é o equilíbrio. O que acontece é que muitas vezes a dieta das crianças tem sido
refrigerante, só salgadinho, só biscoito. E são coisas que não fazem bem, não é porque tem TDAH. Não faz bem porque não vai fazer bem pra ninguém. Pra ninguém, né? Não vai fazer bem uma quantidade exagerada de açúcar pra ninguém. Não vai fazer bem uma quantidade de gordura pra ninguém. Então, assim, pode sim consumir açúcar, pode consumir as outras coisas de forma equilibrada. Como tudo na Como vida, tudo né? na vida. Até água demais faz mal. Então, a internet tem esse problema. E a gente fala aqui, parece que quase todo programa. A gente fala, a internet é maravilhosa, mas ela traz um monte de especialista, né, de internet, achismo. de achismo. Sim. Ele acha e ele sai tacando aquilo ali. Então, o conselho é procurar sempre especialista, né, doutor? Sempre. É porque há uma necessidade, Márcio, que eu tenho visto em alguns profissionais da área de nutrição, uma necessidade absurda de ganhar like. Uma necessidade absurda de aparecer. É verdade. Mesmo que ela destrua tudo aquilo que ela estudou. Mas a necessidade de aparecer é tão grande que ela é capaz de falar uma merda dessa. Que ela entra que na uma modinha. criança, Não, ela entra na que a modinha criança não que vai pode dar comer um biscoito com recheio porque atrapalha a criança com TDAH com TOD. Que a criança comeu açúcar atrapalha a criança com TOD e com TDAH. Gente, porra, não é isso. O que incomoda muito é o terrorismo nutricional. Esse é o termo. É esse nome. As pessoas Esse falam é o que... termo. E chega uma mãe, um pai, que já está fragilizado porque recebeu um diagnóstico que muitas vezes não é fácil para muitas pessoas de aceitar, e houve um monte de informação aqui, informação ali, e a pessoa não sabe o que está certo, o que não está. Mas o terrorismo alimentar, o terrorismo nutricional, ele dá like. Dá like. Porque o que Falar você está besteira falando ganha aqui like. agora, que você está falando uma coisa que é correta, que é coerente, não vai ser tão Não vende. divulgado, porque não vende. Não vende. Porque E o bem, a Raquel tem o bem tem a autoridade. dificuldade de se propagar. O bem tem uma dificuldade enorme. Agora o mal propaga com a o força extraordinário, né? As pessoas gostam do Isso. extraordinário. Olha, seu filho vai morrer se comer bala açúcar. fine. Aí, É claro que você não vai dar. Não, mas a bala soft matava mesmo. É claro que você não vai Quem dar. sobreviveu à bala soft sobreviveu. 2 vezes pronto socorro com bala só agarrada na garganta. Ó, deixa eu falar uma coisa. A Raquel tem autoridade pra falar. Além de ser nutricionista, ela é mãe atípica. Eu falei. Olha só que coisa. Ela é mãe atípica. Então, tipo assim, não pode açúcar. Ela vai olhar pra cara da pessoa e falar... Eu sou mãe atípica e o meu filho veio de uma seletividade alimentar extrema. Inclusive, eu me especializei nisso por conta dele. Ele foi o meu primeiro paciente, assim. Que O bonito. meu objetivo de estudo foi ele. E, claro, né, também ajudar outras pessoas. Ele era uma criança que ele só queria tomar leite com Nescau. As pessoas falam, mas só tomava leite com Nescau porque você dava. Na época, eu ainda não sabia formas de driblar isso como eu sei hoje. E eu me via perdida. Meu filho só queria tomar aquilo e eu dava. E o que você faz, assim, pra oferecer eles? Atualmente, eu, como já comecei a trabalhar com a terapia alimentar, eu aplico com ele e com as crianças chegam pra mim. A gente começa da seguinte forma: a criança chega até o consultório, eu vou fazer toda a parte de atendimento clínico normal, pesar, medir, tudo que a gente faz com qualquer outra criança, e vou avaliar a situação. Vou ver como tá a questão nutricional dessa criança, se ela tá com alguma deficiência de vitaminas, de minerais, algumas coisas desse tipo, para corrigir o estado nutricional dentro do possível. Né? Que se eu colocar lá uma coisa mirabolante para a pessoa seguir, a pessoa vai só virar as costas, vai embora e tchau. Eu acolho essa família, que as famílias até chegam... pela condição social da pessoa. Exatamente. Né? E econômica, né? Sim, isso também precisa ser visto. Eu ia, isso estava me chamando a atenção. A senhora quer concluir? Pode falar, depois eu continuo. Não, porque assim, existe um trabalho, creio eu, precisa ser feito um trabalho exatamente nesse aspecto. Porque assim, é muito fácil eu chegar lá e dizer assim, olha... você precisa disso. Não, então passa assim, desculpa, você vai complementar. A sua criança só pode comer salmão defumado. Exatamente. Não. Creme cheese. Eu tenho uma filha minha que faz isso. A minha filha não mora carne de comigo, rã. ela manda mensagem de vídeo pra mim, ela tá comendo, na verdade, macarrão com salsicha. Aí eu fico assim, o que você tá comendo, minha filha? Ela,
papai, é um salmãozinho com creme de... Porque ela usa o termo que ela quiser pra glamorizar aquela comida vagabunda que ela tá comendo. E aí, como que esses pais se viram? Como que esses... vai fazer o quê? Dentro da nutrição, a gente tem que avaliar todos os aspectos, inclusive o aspecto financeiro. Porque não adianta, como a gente falou, eu prescrever salmão para uma pessoa se a pessoa não tem condição de comprar o arroz e feijão básico. Então eu vou entender a realidade dessa família, dessa criança, vou acolher, acalmar essa família, porque as famílias, gente, choram no consultório. Olha o contrário do terrorismo. Todo o contrário. Olha aí você que fica fazendo terrorismo digital, Gente. colocando um monte de mãe. Colocando um monte de gente em risco. Só pra poder ficar Exatamente. pegando a porra do like. Olha a sua consciência. Você que é profissional, Triste. de bosta, mas é profissional. É verdade. Olha o que você tá fazendo. Colocando gente em risco, né? Colocando mulher? as A gente assim. tá falando isso porque a gente assistiu um vídeo aí, que a gente não vai dar ibope, que a nutricionista tocou o terror no açúcar, que criança não pode tomar leite, Foi só que não açúcar pode comer não, foi açúcar, biscoito, ela deu marca. que o autista colocou como se fossem umas crianças extraterrestres, né? E aí as mães assistem isso, assistem isso. Aí você nós acredita? tivemos a sensibilidade de trazer uma nutricionista preta que tem aquela condição de entender o que uma criança com necessidade, porque a mãe é típica, Sim. e também a questão social, Sim. que nós vivemos num país que a desigualdade social é absurda. Você, é o que a senhora falou, não pode pegar uma família que tem uma renda baixíssima e falar, seu filho só pode comer salmão defumado. Até porque na seletividade alimentar, mesmo que a pessoa tenha condição de comprar o salmão, Não vai ser às vezes a necessário. criança não vai comer. Tem crianças que elas têm medo adapta. dos alimentos. mesmo. Vocês não têm noção de Cor. como que é cor, textura. Eu tenho paciente que no início da terapia, eles não toleravam ficar na mesma sala que uma fruta, por exemplo. Então eu tinha que esconder a fruta ali no meio do Tipo um brinquedo. preconceito com a fruta, né? É medo, é pavor, eles fazem ânsia só de ver determinados alimentos. Então eu colocava ali aquela fruta no meio dos brinquedos, no meio das coisas, para ele ir de forma sempre muito gradual, gentil, né, de forma humanizada, Lúdica, para ele né? lúdica, embora não seja brincar de comidinha, que algumas pessoas confundem, né, a terapia alimentar com brincadeira e não é. E aproximando a criança dos alimentos, ressignificando o ato de comer dessa criança. Ah, que legal. Eles são bem parecidos, assim, essas crianças, os autistas, por exemplo, eles são bem parecidos nos gostos de comida, não são? Não, eu conheço alguns que algumas- praticamente gostam da mesma coisa. Sim e não. A gente tem algumas preferências por texturas. Eu vejo, pelo menos lá no consultório, que a maioria das crianças gostam de textura seca. Farofa, Verdade, batata, coisas desse tipo. Arroz na mão, assim, ó. Coisas mais assim. E o outro lado também gosta de purê, de leite, de coisas mais líquidas. Mas isso a gente investiga o porquê. Né? Algumas crianças têm outras questões associadas. Dificuldade de mastigação, dificuldade de deglutir. Come alguma coisa e às vezes dá algum problema intestinal e não sabe externar isso. Então a gente busca, né, na parte clínica, que eu falei do início da consulta, busca mapear tudo isso, ouvir os pais. Minha filha é autista, ela não gosta de carne. Não come nenhum tipo de carne. Não come, ela come peixe. Ah, sim. Ela come até peixe cru. Aquele de comida japonesa. Ela gosta do sashimi, ela gosta de tudo isso. Carne, ela já tem uma... É Uma muito versão, comum assim, acontecer isso. O Dr. Shawn Murphy, ele só come maçã e verde, né? Sim, existem cores que as pessoas são... Eu O não Dr. sei. Shawn Murphy não sabe também? Poxa vida. Quem é? Marcinho. É o médico autista Ah, da série? da televisão? série. Mas fica TDAH Mas é atacado. muito aleatório, cara. Ele é muito Não, aleatório. mas isso é legal, porque traz Aí. a realidade que muitas vezes não é conhecida. Essa realidade precisa ser divulgada, sim, em redes sociais, de forma adequada, em séries. Isso traz visibilidade para um público que muitas vezes fica esquecido. Como se não existissem. Na internet a gente vê, quando fala de seletividade alimentar, os comentários abençoados, para não falar o contrário. Não, pode falar o que você quiser. Não, é porque eu sou mais educadinha, sabe? Então Mais passa pra mim calma. escrito aqui que eu xingo tudo pra você. Não, os comentários de falar assim, na minha época a seletividade minha mãe resolvia com chinelo. É isso que eu tô passando. Na minha época a é. seletividade... isso aí é frescura, as crianças de não sei de onde estão passando... Gente, não é assim. Não é. O meu filho, ele já chegou numa época
que ele... Um episódio que aconteceu, ele viu uma gelatina colorida que minha mãe fez. Minha mãe cozinha muito bem. Fez uma gelatina linda, colorida, todo aquele negócio maravilhoso. Ele falou assim, mamãe, eu quero muito comer isso. Eu falei, vou botar, né? Vou botar pra ele. Botamos. Quando ele viu a textura. Quando ele botou na boca, ele colocou tudo pra fora. E depois ele falou assim, mamãe, eu queria tanto ter conseguido. Tadinho. Então, assim, é coisa que realmente não é uma frescura da criança. Então, eu fiz essa brincadeira aqui, mas com propósito. Nós conversamos com um pai atípico aqui e eu fiz essa pergunta para ele. Se a glamorização da doença, do transtorno, se isso atrapalhava ou ajudava. E a resposta dele me surpreendeu, que eu achei que ele fosse dizer que atrapalhava, mas ele disse que ajudava, porque trazia esse assunto sempre à tona, de modos diferentes, e afastava um pouco o preconceito. Sim, e a senhora concorda com isso? Eu concordo, tornam essas pessoas visíveis, porque muitas vezes essas pessoas ficam esquecidas, como se a seletividade não existisse, como se esses transtornos não existissem. Então, trazer isso à tona, falar sobre isso, o que vocês estão fazendo aqui hoje, é muito importante. Eu escuto muito, eu acho que só eu não, todos nós escutamos muito assim. Na minha época, resolvi. Quando eu era moleque, não tinha nada disso. Agora que essas crianças nasceram tudo com frescura. Não, porra, agora tem diagnóstico. É verdade. Nós temos aqui, só na mesa aqui, tem metade da mesa com problema mental. Gravíssimo. Teve diagnóstico. Metade da mesa eu achei que você, então, André. Cala a boca, vai ficar aguentando os outros. Além de maluco, é fofoqueiro. Então, assim... Aqui, eu vou falar uma coisa. Espero Espero que minha prima não assista esse vídeo, tomara que não. Mas o filho dela, quando era pequeno... sua família toda, então, você coloca. Não, deixa eu te contar. Ele só comia miojo, ia com o chinelo do lado, miojo, e cada colher de miojo tinha que pingar um ketchup. E aí era uma tortura pra minha prima. Abre a boca! Pra ele comer, né? E aí ele comia. Aí agora, no futuro, um homem já descobriu que ele tem autismo. Inclusive, essa questão de... O comportamento, na hora da alimentação, ele vai impactar muito na melhora ou na piora dessa seletividade. Inclusive, tem crianças que ficam seletivas por conta de traumas durante a refeição. Porque então, a mãe agride, porque pressiona. Por conta disso tudo. É realmente muito frustrante. O pai também, né, André? Não, Sim, os pais. Os pais. Desculpa o negócio de mãe. É realmente... Porque geralmente é mãe que fica muito em cima, Então, né? o meu sobrinho que tem o Todd, ele tinha pavor, sabe o que é, gente? Banana. Ele falava, não, eu detesto banana. Ele começou o tratamento dele, ele come banana, ele falou assim pra mim, é uma delícia. Eu falei assim, perdeu a birra com a banana? Como que pode? Com o tratamento adequado, as crianças começam a conseguir e se permitir comer novas coisas. A provar, né? É realmente durante o tratamento, né, nas sessões de terapia e também em casa, porque a família tem um papel mais importante até do que o terapeuta. Mas o problema eu posso é até dizer isso. Agora, sabia que é um depoimento de um pai atípico para uma mãe atípica. A escola é muito importante. Muito. As minhas filhas estudam em escola pública. Então, assim, e são escolas inclusivas. A minha que tem autismo estuda numa escola inclusiva. Então, a escola implementou alguns hábitos alimentares da minha filha. Eu sou muito grato à escola. E também tinha uma escola particular também que ela estudava, que também introduzia hábitos alimentares, tipo frutinhas, outros tipos de texturas que em casa ela rejeitava, mas como ela via as outras crianças, porque o convívio causa isso, né? É muito importante. Convívio é importante. Então ela via as outras crianças comendo aquela coisa, aí ela passava a se alimentar com aquilo. Então, assim, eu acho que é um conjunto. Inclusive, família, escola, terapeutas, nutricionistas. E eu acho que tem que ter o neuro para dar aquele primeiro diagnóstico. Então tem que ter tem que ter uma sequência. Aproveitando o que você falou sobre a escola, é direito da criança seletiva, da criança com alergia, ter alimentação especial. Então, se a criança tem uma seletividade e a escola tem um cardápio fixo, né, principalmente escola municipal, escola estadual,
Você leva o laudo lá, ou parecer nutricional, eu faço muito lá no consultório, e a escola é obrigada a fornecer um alimento diferente, o alimento que a criança consome. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu essa semana. Uma pessoa que me ajuda, ela faz a faxina lá em casa, chegou reclamando que ela tem um filhinho que eu tenho certeza que ele tem TDAH. TDAH. Por que você tem certeza? Qual Porque é o ele sintoma? é super hiperativo. Hiperativo, né? Super. É. Mas muito. Muito, Então tem. muito. Cubo. Muito. Ele tá nervoso? Ele é assim. E ele estuda escola pública. Olha a falta de sensibilidade da escola. Ele serviram feijão, arroz e peixe. Ele não come peixe. Não deram a comida ao garoto. Que isso? Nem o feijão e arroz ele Ué? comeu. Não vai comer o peixe? Então você Pessoas não vai fazem comer. isso, acha que é birra, né? Tiraram, acharam que é birra. O garoto foi pra casa com fome. Cala aqui. São pessoas humildes. Assim, partiu de uma escola. A escola do município de São Gonçalo. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Completamente errado. Eu orientei ela a Sim. procurar a diretora da escola Exatamente. e conversar e tal, Uhum. pra ver o que tá acontecendo. Porque não é normal, né? Toda escola municipal, estadual, tem nutricionista também. Recomendo até que procure a nutricionista da escola. Para Certo. conversar sobre isso, para falar sobre as necessidades dessa criança, e ele precisa ser visto e respeitado, né, gente? Não é porque é criança que você vai empurrar qualquer coisa ou não dar nada para a criança se alimentar, o que é mais cruel ainda. E também tem a questão de se a criança não come carne, porra, ela é obrigada a comer carne, não tem um outro, não vai ter um outro cardápio, você não pode fazer um cardápio variado. A criança é obrigada a comer o peixe, se ela não gosta de peixe, faz um frango, faz uma outra coisa, mas deixar a criança com fome é uma covardia atroz. É inaceitável isso. Inaceitável. Esse problema também, a gente precisa observar, né? Se um problema é da instituição ou se esse é um problema até político, né? Do município ou do estado em fornecer, né? Mas como a senhora está falando, se o laudo for apresentado, a escola tem essa obrigação. Eu nem conheço essa lei, vou até estudar esse caso. O que os pais têm que fazer se ele não for atendido? Eu já tive um caso de uma paciente que ela buscou o laudo, o parecer nutricional pro filho dela e não foi atendido. Eu falei para ela ir na Secretaria de Educação. Ela foi, rapidinho eles resolveram o caso. Enfim, são questões, né, que parte do desconhecimento, né? Eu acho que a população ela precisa procurar conhecer esses Então, casos. gente, A senhora, onde é o consultório da senhora? Eu atendo em Itaboraí, a partir do mês que vem em Niterói e Que online. beleza. Eu vou abrir, com certeza, depois desse vídeo, vai vir uma enxurrada de perguntas, né? Vamos deixar lá uma caixinha e aí vamos dar um jeito de fazer uma live, alguma coisa para você poder bom. responder. Isso não pode parar por aqui, isso precisa ser continuado. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado por esclarecer, por acabar com esse terrorismo, que é o terrorismo alimentar que está sendo feito na internet. Muito bacana, não só a sua postura como profissional, mas também como mãe atípica, para estar podendo fazer esclarecimentos assim, eu acho que mais contundentes, né? E também para fazer essas mães e pais atípicos ficarem mais calmos diante de tanto terror que tem na internet. É o que o Dr. Marcinho fala, a internet ela é ótima, ela é maravilhosa quando ela é usada para o bem. Exatamente. Verdade. Então, quando você usa para o mal, ela se torna uma ferramenta maligna. Então, a gente está aqui numa ideia de utilidade pública para tentar corrigir essas pessoas que estão fazendo qualquer tipo de coisa para poder ter like e aceitação. Entendeu? E já que já estamos pedindo like, curte, Deixa o like. dá um likezinho lá na gente, que é sacanagem, porque o bem também tem que vencer. Então você vai lá e não só gostei da entrevista, gostei da situação,
Custa nada você seguir, poxa. Vai lá e segue, porque Segue o pessoal do mal tá gente. sendo... O pessoal do mal é seguido, então assim, segue o pessoal do bem também, tá aqui pra esclarecer vocês. A gente é feio, mas é limpinho, né? Obrigado, doutora Raquel. Obrigado, doutor Marcinho, mais uma vez aqui colaborando com a gente. Obrigado, Maíra, sempre. Beijo. Gente, Flopados termina por aqui hoje, mas ó, beijo no coração de vocês.